Estamos começando, boa tarde, gente. A nossa 7ª reunião do grupinho Marxismo e História Social das Religiões. A gente ficou aí um tempo, né, sem se reunir, porque tínhamos aí acho que uns 15 dias, ou um pouquinho mais, entre a última reunião e essa. A última reunião a gente discutiu então o texto do Engels, né, o Ludo Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Então, eu acho que as leituras acumuladas por nós desde o início, elas ajudam a gente a entrar na tese do professor Romero Venâncio, né? Romero Júnior Venâncio Silva. Eu acho que a gente entra lendo a tese dele já pelo menos um pouco mais atentos, reconhecendo os nomes, as citações, sabendo mais ou menos do qual debate ele está fazendo, né? Lembrando que a tese é uma tese de filosofia, é um doutorado em filosofia que foi defendida na Universidade Federal de Pernambuco, num programa que eu acho que estava vinculado também com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010. Né? O texto que a gente teve acesso, se conseguimos pegar na internet, ele é um texto da defesa, então a gente percebe que tem ali uns gatitos, né? Umas coisinhas que faltou revisão, precisava revisar, né, ainda dar uma outra formatação, mas eu não encontrei uma outra versão. Eu acho que essa é a versão que está disponível. Eu não consegui encontrar também para saber se ele tinha salvo não, né, se tinha chegado a publicar a tese como livro. Eu acho que não. Talvez tenha alguns artigos dele por aí. O professor Romero Venâncio, se a gente procurar o nome dele na internet, vocês vão encontrar muitos vídeos, né, muitas aulas públicas, gravações de atividades de extensão, mini cursos que estão disponibilizados. Então, para quem quiser conhecer mais o autor, acho que é interessante dar uma procurada, né? O título da tese é A Crítica da Religião em Marx, pegando então 1840 e 1846, que é o período do chamado Jovem Marx, aí antes ainda, né, dele... ele chega a pegar o período dele em Paris, mas é antes, eu acho, do período, acho que chega ali, né, um pouquinho na tese, vai até o momento que ele depois vai para a Bélgica, mas é ainda um momento... anterior, né, antes dele chegar em Londres, né, antes da escrita ainda do Manifesto Comunista. Mas ele está pegando exatamente o debate, quer dizer, os textos da obra de Marx, do chamado Jovem Marx, e que ele passa mais tempo se debruçando, ou pelo menos comentando questões em torno da religião. Então a gente já está falando disso aqui no grupo há muito tempo, né, desde o início, na verdade, que nós sabemos, Marx não escreveu tanto sobre religião assim, mas o pensamento dele, o debate dele, a crítica dele em torno da religião tem uma série de pressupostos. Então, o trabalho do professor Romero, ele é muito útil para nós exatamente porque ele traz uma certa história da filosofia, uma história intelectual da obra do Marx, pegando elementos de configuração, de consolidação, não, né, de base, né, da sua base histórico-filosófica, que ajuda a gente a entender o debate que o Marx e o Engels estão, né, e que a gente já fez aqui em vários sentidos. Então, gente, ó, eu li essa tese inteira e fichei. Foi antes do nosso evento, Wellington, do mini curso. Então, eu tenho aqui um fichamento de 18 páginas. Dessas 18 páginas, que é o fechamento da tese inteira, 13 páginas é para esse capítulo 1, gente. Sacanagem, eu devia ter ficado esperta, não ter escolhido esse capítulo, porque foi exatamente esse que eu escolhi, né, para fazer a mediação aqui. E é o capítulo mais longo. A tese, ela é um pouco desequilibrada. Você tem quase 100 páginas um capítulo. E aí o resto da tese, né? Então, assim, fazendo a crítica do material do professor, me parece, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, que do que ele prometeu na introdução, ele não conseguiu fazer tudo. Ele fez parte daquilo que estava prometido na introdução. Para o final, principalmente o capítulo 2 e o terceiro, eles estão mais ou menos ali, mas não estão assim, não tinham esgotado toda a temática. Essa que é a impressão que a gente tem. Você lê a tese, você vê que chega um momento que ele não esgota toda a discussão. Mas enfim, a gente sabe como que são as coisas, né? A dissertação, tese, às vezes
Uma coisa é o que a gente procura fazer, outras coisas é o que tem condições concretas de fazer na pesquisa. Mas isso não diminui o trabalho dele, é um trabalho muito bom, que eu considero assim para introdução, para nosso aprofundamento, principalmente das questões filosóficas, é bastante importante. Então, tendo aí enrolado bastante nesse preâmbulo, eu vou levantar alguns pontos daquilo que eu fichei. Eu não vou projetar aqui o fichamento não, porque fichamento é fichamento, né? Então, por mais que esteja mais ou menos bonitinho, é fichamento, né? É uma coisa meio íntima. Então, eu vou só aqui levantar os pontos. Se vocês acharem que está meio confuso, quiser que eu projete aqui o texto da tese, aí vocês falam que eu faço isso, tá? E aí também me interrompam na hora que quiser, porque a gente já faz a roda, já que estamos nós 4 aqui, né? Os corajosos para dar conta desse negócio. Vocês vão me interrompendo aí sempre que vocês quiserem, tá bom? Então, lá na introdução, os pontos que eu considero importante é a proposição dele, né? O raciocínio que ele traz, a problemática que ele traz, né? Porque o que ele quer? Ele se propõe a discutir, então, a posição de Marx em relação à questão da religião, a sua crítica da religião, que, segundo ele, né, não é panfletária ou meramente jornalística, como imagina certa crítica contemporânea, né? Então, essa certa crítica contemporânea que ele está debatendo, ele vai lá citar algumas pessoas, assim, mas a gente entende que, de uma forma geral, pensando que essa tese é de 2010, é um momento em que o marxismo realmente ainda está na retranca, né? Fazendo aqui um parênteses, vamos lembrar, gente, que as publicações, as republicações de obras traduzidas diretamente do alemão, a obra marxiana e engelsiana, ela passou a ser republicada no Brasil pela Boitempo em 2007. Então, aqui em 2010 é um período de retomada de certas leituras e releituras e avanço aí nos estudos marxianos, que é uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos de maneira mais sistemática, né? E aí ele vai fazer esse comentário pensando muito em levar em consideração o papel que a religião tem no mundo ocidental moderno no momento. Então, para a gente considerar que a crítica marxiana da religião, essa crítica da religião, ela tem uma importância que não é simplesmente ficar lá parado naquele velho debate da religião ópio do povo, né? Ele quer aprofundar, quer ver um sentido mais interessante para isso. Então, ele vai selecionar aí a obra marxiana de 1840 a 46, pensando principalmente que, muitas vezes, a base histórico-filosófica dessa obra fica implícita, né? E a crítica marxiana desse período do fenômeno religioso tem base, segundo ele, numa certa tradição ocidental que vai, né, como a gente viu no capítulo, vai ver no capítulo, né, do pensamento grego atomista, passando pela sátira latina e francesa moderna, chegando a Hegel e a esquerda hegeliana, Feuerbach em particular. Ele também pretende, na tese, situar o Marx como um clássico, né, dos estudos e da crítica moderna da religião, com o mesmo peso que teria Weber e Durkheim. Então, num ponto de vista, principalmente na antropologia e da sociologia, muitas vezes, principalmente Weber, né, ele assume aí o primeiro lugar nesse debate dessa crítica da religião. Então, ele discorda que a crítica marxiana ela estaria superada, né? Então, o pessoal que acha que a crítica marxiana à religião estaria superada, ele acha que isso é um equívoco. Segundo ele ainda, o Marx ele tem então um papel de entendimento inescapavelmente político da religião. Eu acho que essa é uma chave de leitura interessante para a gente entender a tese, mas entender a crítica que ele vai fazer, né? Quer dizer, a crítica da religião em Marx. Como que a religião ela tem um papel político, né? Então, se a gente entender que há uma questão intrinsecamente política na religião, não tem como a gente achar que essa crítica da religião ela estaria superada, né? Ainda mais levando em consideração o contexto que ele está escrevendo. Bem, aí a estrutura da tese, como eu falei, a primeira parte, então ele vai dividir com os fundamentos da crítica marxiana, da religião, com 3 fontes mais significativas, o materialismo, o atomismo e Demócrito e Epicuro. Lembrando que essa é o material do trabalho de fim de curso do Marx, né? Que é a filosofia Demócrito e Epicuro, filosofia da natureza, se não me engano. A crítica satírica no grego Luciano de Samosata e no francês iluminista Voltaire, e Hegel e Feuerbach. Aí a segunda parte, que vai ser o capítulo 2, são as obras marxianas do período, a reflexão de Marx, sócio-histórica e política e não metafísica.
Essa aqui também é outra chave de leitura da distinção, né? Que a reflexão marxiana ela é sempre sócio-histórica e política. E aí ele vai trabalhar com os artigos da Gazeta de Colônia, a tese de doutorado para a questão judaica, os manuscritos de 1844, fazendo o debate da alienação, o texto da Sagrada Família, a ideologia alemã. Ele vai ainda fazer ali na introdução, né, no final, esse reforço da interpretação marxiana de que religião ela é uma ideologia e, assim sendo, ela não se explica a si mesma, mas é explicada histórica e socialmente. Então isso aqui está mais ou menos ali naquele debate que a gente fez, né, Wellington, lá no grupo, no mini curso, né? Que é o mote ali mais ou menos que a gente segue, a gente tenta perseguir numa perspectiva de uma história social, né? E aí ele faz essa referência ao Zizek, que é o último capítulo da tese, né? Onde ele vai pegar Zizek e fazer ali todo um mixtape, fazendo uma discussão da religião como sintoma do sistema, o fetichismo da mercadoria, a religião como fetiche. Então isso vai ser lá pro capítulo 3. Tudo bem por enquanto? Comentários? Isso é só a introdução, gente. Então, indo para os fundamentos da crítica marxiana da religião, pegando a primeira parte, então, que são os gregos, o atomismo antigo, Demócrito e Epicuro, ele vai, então, né, fazer ali uma síntese. Para fazer essa síntese, ele vai pegar, então, o apoio aí dos textos dos filósofos gregos. Então, ele faz um resuminho da vida do Demócrito, referenciado aí no século V a.C., entre 460 a 385, que viveu em Abdera, fez muitas viagens dentro e fora da Grécia, foi até o Egito, buscando o conhecimento da geometria desenvolvida na região, buscaria, entre aspas, né, um conhecimento laico. Então, o Venâncio vai chamar a atenção o fato que o que no jovem Marx, o Demócrito, ele desperta, né, o interesse. Então, seria essa tentativa aí de pensar o cosmos numa perspectiva materialista, quer dizer, sem a necessidade dos deuses para explicar a existência, ou tendo aí a teoria do atomismo, né? Quando vocês quiserem me interromper para ajudar a explicar, fiquem à vontade. Lá na página 13 do PDF, que está no PDF, né? Então acho que eu marquei aqui a referenciação pela paginação do PDF, que é diferente da página da tese mesmo. Ele diz assim: aqui entra o Demócrito que interessava a Marx, aquele em que a suspensão da crença no divino, ou pelo menos a remoção do divino, como concebido convencionalmente, segundo os mitos, das hipóteses explanatórias, foi movimento fundamental do seu pensamento. Então, essa separação da religião e ciência foi vital para o projeto intelectual da investigação da natureza, né? E aí ele faz um comentário interessante, dizendo que haveria um certo anacronismo do Marx em afirmar que Demócrito seria um iluminista, né? Que seria o iluminismo grego aqui. E essa leitura poderia ser considerada anacrônica, mas o mais importante para o Venâncio é entender, então, a leitura que o Marx faz do Demócrito, né? Então, não havia uma separação entre os campos do conhecimento, e isso até o período de Marx também isso não estava tão assim dado, era uma coisa que estava em processo ainda de acontecer. Essa esfera da ciência física influenciou e definiu os rumos de uma concepção de natureza na tese de Marx e no confronto estabelecido depois com Epicuro. E aí ele vai retomar, né, coisa lá do Descartes, eles vão fazer uma série de comentários que eu não sei assim, se pra gente vale pegar assim tão no detalhe, mas se vocês acharem que precisa, a gente retoma. Acho que o que interessa mesmo é como que nessa ideia materialista, nesse tipo de materialismo aqui, o entusiasmo que o jovem Marx vai ter no pensamento do Demócrito, né? Me perdi, peraí. Ele entende esse pensamento do Demócrito materialista e com uma certa perspectiva dialética ali, de uma certa forma, né? Então, a religião como fenômeno, aquilo que aparece não mais como disputa de conceitos metafísicos, alma, mente, psique,
mas teria um forte componente material no sentido do átomo, né, da forma, e não dos corpos do vazio. Não sei se explicou muita coisa, gente, qualquer coisa vocês gritam, tá? Mas o Epicuro é mais legal, né? O Epicuro é que o Marx tem mais simpatia por ele, né, que é essa ideia aí da crítica do Prometeu, né, que rouba o fogo dos deuses, né? Então, em Epicuro, Marx vê um tipo de materialismo capaz de levar à liberdade, que sempre privicia pela rejeição da transcendência, da terrorização dos humanos em relação aos deuses, né? Então, o foco no debate dos autores que ele traz para fazer essa discussão do Epicuro estaria aí no tema da liberdade e da sua fundamentação não metafísica. O Epicuro aí, ele é bastante louvado, né, considerado um pensador extraordinário na filosofia ocidental, era um ateniense da ilha de Samos, no período aí em 341 a.C. Em 306 abriu o Jardim, que era a sua escola de filosofia, e em 271 a.C. morreu, né? A escola epicurista, então, teve uma grande influência no mundo grego. Eles identificam aí como um certo materialismo contemplativo, com implicações práticas mais radicais, né? Ainda nesse resumo filosófico que ele faz, ele vai dizer assim que na Idade Média ele e seus seguidores foram incluídos entre os principais adversários heréticos do cristianismo. Então aí também é um ponto interessante para a gente pensar. Fontes secundárias da obra do poeta romano Lucrécio, o De Rerum Natura, né? É uma obra aí de referência. E aí, no contexto do período em que o Epicuro viveu, para entender um pouquinho aí o debate dele, o embate dele com as chamadas superstições, né? A crise política vivenciada no mundo grego, o temor, os rituais repetidos, você tem uma religião muito formal, né? De um formalismo estéril, como ele está dizendo aqui, com muita adivinhação. E a filosofia do Epicuro vai tentar combater essas crenças, que estariam, segundo ainda o autor aqui, espalhadas na estrutura do Estado, e com os nobres e políticos que controlavam a religião, né? Então, para Epicuro, a grande multidão permanecia ligada a seus deuses, num misto aí de temor e esperança. Isso está referenciado lá na página 20 do PDF. Então, contra a superstição, essa ansiedade e esse medo da morte, o Epicuro propõe lá o remédio quádruplo, né, que é o tetrafármacos ou quadrifármaco, que daria uma bela camiseta, né, se for colocar assim, né? Então, primeiro, nenhum temor dos deuses, né, que são lá eternos e felizes, então nem aí pra gente, então não adianta a gente temer eles, porque eles estão vivendo lá no bem bom e não estão preocupados com a humanidade. Não adianta temer a morte, então nenhum temor da morte, porque o bem e o mal faz parte aí da sensibilidade, né? Então a morte, ela é o fim da sensibilidade. Então quando a gente faz uma autorreflexão da morte, a morte é o fim dos sentidos. Então se você está sentindo dor, a morte vai acabar a dor. Então todos os sentimentos, eles terminam ali. Então, enquanto estamos presentes, a morte está ausente. Quando ela se apresenta, já não estamos mais. Então, ali haveria um certo entendimento terapêutico da forma de você lidar com essa angústia existencial, né? Dois primeiros remetidos, então, esses dois primeiros, número 1, não temer os deuses e nenhum temor da morte, seria orientações ligadas à compreensão da natureza das coisas. Não são os deuses, e sim os átomos em movimento que regem o universo. A morte é apenas separação dos átomos componentes do organismo. E já o número 3 e o número 4, que é a felicidade está no prazer, e o 4, a dor contínua não dura longamente na carne, seriam remédios mais éticos, então, no sentido de ensinar a lidar com a dor, né? A felicidade está no prazer, a gente aprende a buscar a felicidade, ela não nos é natural, então é muito necessário que a gente aprenda fazendo aí um esforço de buscar na vida os prazeres, né? Como um bem supremo. E a dor contínua não dura longamente na carne, né? Aqui como referência, Epicuro constitui um personagem totalmente diferente, ele encontra satisfação e felicidade na filosofia, porque afinal de contas, né, a morte ela é uma solução para essa dor contínua da vida. Então, esses 4 remédios aqui devem ter feito o jovem Marx ficar todo empolgado, querendo fazer uma camiseta, né, com eles. Então, imagino ele bebendo muito vinho lá na taverna com a galera e discutindo altos papos filosóficos, né?
Então, assim, a síntese que o autor ele vai fazer dessa parte, ele vai insistir nisso, né? Que como que essa filosofia grega do Demócrito e Epicuro abrem para Marx uma perspectiva de crítica da religião, de crítica dos deuses, que diz muito, é lógico, respeito ao contexto que o Marx está vivendo. Então, toda essa crítica, ela é também uma forma de você fazer uma leitura do tempo presente de Marx, né? Porque no avançar aqui dessa influência, no debate que ele vai trazer agora, a partir da sátira como crítica da religião... Não, mas espera aí, antes de falar sobre isso, né? Oi, Séfora, boa tarde. Oi, Wellington, pode falar. Só antes de passar para essa segunda parte, teve 2 pontos que me chamaram a atenção. Não sei se acaba atrapalhando o raciocínio da senhora. Não, pode falar. Que é quando ele fala antes dessa questão terapêutica, ele aponta 2 chaves em Epicuro que seria interessante para a leitura do Marx, né? Para o pensamento da crítica da religião em Marx. E aí que tem a ver também tanto com o contexto em que Epicuro está vivendo lá em Atenas, na polis, ali pós o período, pós a queda a morte de Alexandre, né? Período macedônico, e que ele fala que a religião, na página 20 também, era como se a religião colaborasse para manter o controle pelo medo, e como se fizessem parte da ação política artifícios religiosos enganadores para agradar súditos ou eleitores. Então ele fala do período em que a religião grega ela está envolvida numa questão de adivinhações, né? Os oráculos, né? Isso, de tentar não só de prever o futuro, mas ele, segundo ele, seria um período negativo da religião e da mitologia grega, que teria, segundo ele, uma certa riqueza anteriormente, mas que nesse período aí estava repleto de superstições, era essa palavra que eu estava procurando. E que Epicuro vê com maus olhos, e aí ele percebe que os nobres também estão se beneficiando politicamente disso. E aí ele faz a crítica por esse viés, novamente político. E ele lança até, ele faz uma vinculação com a nota... cadê? A nota 8. E aí ele... em que ele pega uma fala de Marx que, segundo ele, poderia ser atribuída até mesmo a Epicuro, que é quando Marx fala que a crítica do céu transforma-se em crítica da terra, que é perceber aí essa perspectiva política, né, na questão religiosa, através do controle pelo medo. E aí ele também fala sobre um mito de temor e esperança, né, que Epicuro vai perceber aí. Me pergunto se não teria uma questão dialética aí, ou pelo menos de contraponto a Epicuro perceber essas 2 questões na religião. E o segundo ponto também, que tanto, segundo ele, tanto Epicuro quanto Marx foram críticos radicais da superstição. Acho que é supersticiosa. Foram 2 pontos que chamou minha atenção. Super importante esses pontos, Wellington, que você levantou. Vão aí num dos cernes, né, da interpretação marxiana depois. E essa coisa da crítica da religião, sair da crítica da religião para ir para a crítica política, né? Ou a crítica da religião como pressuposto de toda a crítica, tá lá no debate depois, né, do Hegel e do Feuerbach também. Agora, eu fiquei pensando, viajei um pouco agora, assim, porque essa coisa da superstição, vejam só, né, de uma certa forma, quando o pessoal fala que a leitura do Marx é anacrônica, dizendo que o carinha lá era iluminista, né, é o iluminismo grego aqui, né, porque é sempre isso, você vê nas superstições, nessas crenças populares, provavelmente, né,
você vê esses elementos de alienação ali, né, na superstição. No fundo é isso, você tá vendo ali uma alienação, né? As pessoas têm um pensamento infantil. Acho que um autor que ele cita aqui vai falar isso, né? Que era tipo uma infantilidade, essa religião grega nesse momento, né? E, enfim, aí é aquilo, a gente pode ter esse olhar crítico, é claro, que pensando principalmente nesse vínculo da questão política, como que isso é manipulado, né? Como é possível que as classes dominantes aí manipulem essas práticas, esses rituais a seu favor, né? E como que esse é um elemento que está muito presente lá no contexto realmente do século XIX e a gente pode falar que ainda hoje também, né? Então, de um ritualismo talvez vazio, aí, porque é aquilo, né? O pessoal antropologicamente falando hoje, você for pegar e não achar que não há razão, que a razão não está presente numa prática religiosa popular, você está sendo, né? Você está sendo um crítico maldoso, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que eu nem mencionei lá na introdução, né, do professor Romero, porque ele vai dizer que, no geral, há um elogio excessivo da religião e você não usa mais a crítica marxiana, uma possível crítica da religião, porque a maioria dos trabalhos eles vão estar focados em fazer um elogio vazio da religião. Né? Mas aí eu acho que isso que o Wellington falou é importante, porque se ele vê entre superstição e esperança, quer dizer, entre a ilusão, a alienação e a esperança, é porque as condições concretas de vida daquelas pessoas ali, elas estavam muito permeadas naquela situação, né? Então, é como se, vamos dizer assim, as brechas que você tem para tentar encontrar saídas concretas ali. Mas isso é bastante importante. Mais comentário, gente, dessa parte? Quando a senhora mencionou os antropólogos, e aí eu acho que é quase, a gente não tem como fugir do diálogo com eles, né? Eu lembro muito num debate sobre a questão da Romaria, de Romaria e no catolicismo principalmente, né? De promessas, enfim. E até que ponto nós poderíamos fazer a crítica, isso era os teólogos da libertação, uma mesa que eu participei. Até que ponto a gente poderia fazer a crítica ao fiel que está lá subindo as escadas e fisicamente está se mortificando, digamos assim, enfim. E sabe que, assim, uma perspectiva que, na verdade, fisicamente está fazendo mal a ele. Mas também é uma expressão de fé dele, né? Então, a gente faz a crítica, como a gente faz a crítica disso? Ou seria negligenciar esse sujeito? Então, são problemas, na verdade, que a senhora colocou aí, eu me lembrei. Mas eu acredito que é possível fazer os dois, na verdade. Eu acredito que é possível lançar tentar compreender a perspectiva do fiel, sem deixar de demonstrar que também pode ter um processo de estranhamento ali de si. Então, talvez essa dupla perspectiva no trabalho seja possível. Não sei se agradaria, mas acho que é possível. Eu acho que em termos historiográficos, sim, né? Porque, vamos pensar assim, Epicuro, ele estava lá, ele estava vivendo aquele contexto, ele era alguém de dentro que estava fazendo a crítica, né? Então, a crítica dele, vamos dizer assim, é legítima, a do Marx não é, porque ele está lá vivendo e tal, então ele está disputando a religião, essa compreensão de religião lá com os seus, né? Então você tem diferentes formas de ver essa religião. Se você tem aquelas práticas assim, você tem já talvez um grupo de pessoas, que aí é lógico, a gente pode pensar, mas são filósofos, não é classe trabalhadora, né? Assim, não é alguém que tal. Então, essas disputas são constantes, né? No caso da teologia da libertação, os teólogos da libertação estão disputando com a teologia
tradicionalista, uma certa teologia também, né? E se a gente for pensar outras religiões, essa questão do sofrimento, do mal, dessa mortificação ou das ritualísticas, tem sempre os componentes em que todos esses movimentos de prática religiosa, de rituais, eles têm uma explicação dentro da estrutura religiosa. Então eles fazem um sentido, eles têm um sentido próprio. É que aí que a gente não vê o sentido porque a gente está fazendo a crítica de fora, né? E a gente sabe que a institucionalização dessas práticas em templos que vão exigir sacrifícios, que vão exigir imposto, que vão, né, criar ali uma certa organização, uma sociabilidade, né, como estava falando o Marney, vai gerar estruturas, assim, relações de poder, vamos dizer assim, mas diferentes relações de grupos e de classes, né? Então você vê como que essa religião ela é um elemento profundamente humano mesmo, né, nesse sentido. E aí, como elemento humano, está cheio de contradições. Porque se a gente pega a teologia, tem um sentido bonito, né? Alguém pode dizer em termos cristãos, mas o homem não vive somente de pão, mas esse corpo aqui ele é temporal, o verdadeiro reino é depois da vida. Então a gente sofre aqui, mas depois você vai ter a glória. Se é numa concepção no sistema indiano, todas as mortificações da carne que é feito por um yogi, por um brahma, né? Tudo isso está numa negação desse mundo material como única realidade. E aí você projeta uma existência transcendente. O que o marxismo não faz é considerar que essa transcendência ela existe por si só. Então ela só existe, na verdade, como representação dessa realidade material. E aí, por que esses gregos interessam tanto ao Marx, né? Porque eles dão ali a primeira base da crítica, que é não temam os deuses. Os deuses, ou eles não estão nem aí para você, ou eles não existem, né? E aí vem a segunda parte lá da sátira, porque se eu nego os deuses, eu posso rir deles. Seria a segunda morte do Deus, né? Então a tragédia e a comédia, eu ri do Deus, eu tirar a seriedade daquilo, eu permitir ver aquilo como uma elaboração estética, me permite tirar a sacralidade daquilo de uma certa forma. Aí eu não sei se eu estou interpretando aqui já viajando, né? Falar, Marlene? É só que a impressão que eu peguei do texto assim é que é meio como se fosse a base platônica, né, da teologia cristã em oposição à base materialista ali, Demócrito e Epicuro, né? E como é que essa coisa é meio posta ali no texto na antiguidade e que ela vem sendo, que ele fala, muitos anos depois a gente vem tendo uma retomada do materialismo ali na França, né? Se não me engano, na França. E que se antagoniza ali, me deu essa sensação assim no texto, né? Epicuro de um lado no materialismo, Platão do outro. E aí que ele fala que o materialismo epicurista, e o Marx fala também na ideologia alemã, né? Epicuro ele era visto assim, tanto por religiosos, até Lutero também, como porco, né? Era o porco, o marginal, aquela coisa toda. Em prol da propagação de uma filosofia platônica que justamente por trabalhar com essa ideia do mundo ideal e desse daqui como uma corruptela desse mundo ideal, dava espaço para essa interpretação, ou essa casadinha da teologia cristã da existência do sagrado, né? Do mundo para além desta realidade material. Que, querendo ou não, casou com a concepção religiosa que dominou uma boa parte do pensamento ocidental e acabou deixando a outra na marginalidade, mas que a gente viu no século XVIII, XIX ali ressurgindo, né? E tendo ali justamente nesse movimento ali do Feuerbach, né? A partir do Feuerbach ali, uma versão vista como radical, ideia e tal. Eu achei interessante retraçar essas duas tradições, o idealismo e o materialismo, a essas duas figuras, no caso.
E tá vendo como essa leitura te ajuda na sua dissertação? Aquela, né? Paralelo, né? Conversa paralela. Super importante o debate da consciência na sua dissertação. Pois é, gente. Então, a segunda parte é da sátira. Essa parte da sátira, Luciane e Voltaire, eu não reli com tanta atenção. Vocês me desculpem, eu não tive tempo. Então, aqui eu vou pegar umas citações, aí vocês vão me ajudando aí a compor, tá? Então, não há em Marx, ele vai falar, né, uma teoria da sátira, muito menos uma teoria da sátira como crítica da religião, mas o Marx adorava escrever fazendo piadinhas. Então, ele tem um estilo de escrita satírico, né? Então, seria um notório estilo satírico de Marx. Então, o objetivo aqui dessa sessão, pensando até, ele usa aqui o Eliade como base, uma certa hermenêutica especial no que diz respeito à presença em citação o estilo dos textos de Luciano de Samosata e Voltaire, né? Então, como somem os deuses? Aí, nessa coisa da tragédia e da comédia, Hegel ainda é referenciado, né? Percebendo aí numa história como sequência ininterrupta de momentos no qual toda repetição é um tanto ridícula. Então, a velha questão, né? A história se repete, de primeira vez como farsa, segunda como tragédia, mas aqui uma certa repetição da história, que é o comentário do Hegel originalmente, seria um tanto ridículo. E aí, Marx, ele tem a leitura, né, nesse período dos cursos de estética e filosofia da história do Hegel, que fala do teatro, da história, né? Mas não é o Hegel que vai falar da coisa da tragédia e da comédia, esse é o Marx lá no 18 do Brumário, né? Shakespeare é uma referência para Hegel e para Marx também. Marx adorava Shakespeare, ele aprendeu mais o inglês lendo Shakespeare, e é interessante na biografia dele como o Shakespeare aparece bastante. Aí tem alguns comentários sobre a peça do Júlio César, lá na página 27 do PDF, página 20 da tese, tenho aqui uma citação que eu copiei. A repetição do que mudou na história é a inelutável pedagogia que disciplina os homens para o novo estado de coisas do mundo. Neste ponto, pode-se ler nas entrelinhas uma condenação hegeliana dos movimentos restauradores da antiga ordem, destruída pela Revolução Francesa. Ou seja, Marx aprendeu as lições do mestre e as aplicou na sua leitura do governo alemão do seu tempo. Marx julgou com essa comédia dos erros, apontando-os no Estado alemão que teimava em vestir as roupas do Ancien Regime. Este governo só poderia mesmo ser um palhaço na cena mundial, ao contrário dos heróis como Brutus, ícone francês da liberdade republicana. Mas onde Marx buscou inspiração para sua paródia do escrito hegeliano, onde mantém a crença na passagem inelutável dos momentos, o que garantiria o fim definitivo do palhaço anacrônico? E aí ele vai debater lá junto nos cursos de estética, né? Fazer a crítica do Luciano. Eita, minha conexão caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Minha conexão caiu.